Tema do Palavra Profética é Eis o Cordeiro, e o texto se encontra em João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta para a gente falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Eu quero começar perguntando: você já se sentiu sujo por dentro? Mas eu não estou falando de uma sujeira por causa de poeira ou por causa de suor, mas se sentir sujo por causa de um sentimento de culpa. Você já teve nessa situação? Um erro cometido, uma palavra lançada como pedra, um pensamento oculto, mas que fica ali como uma brasa viva, ardendo na consciência. Todos nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida. No texto que nós acabamos de ler, João Batista vê Jesus se aproximar e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apresenta Jesus como um líder poderoso, um libertador político ou um moralista impecável. João Batista ele vai mais fundo, ele vê além das roupas simples, do jeito de andar despretensioso, da poeira nos pés, o carpinteiro de Nazaré. Ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase dita por ele carrega mais do que poesia. Carrega sangue derramado no altar. Carrega anos de sacrifícios de cordeiros mortos no altar. Carrega sangue derramado, pecado coberto, mas que nunca foi removido, até que o Verbo virou gente e habitou entre nós. Até que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio a essa terra. E eu vou muito mais além do que costumamos falar no Natal sobre a vinda do menino Deus nascido na manjedoura. Eu digo que a história da redenção começou muito antes disso, lá no Jardim do Éden, no momento que o homem se afastou do Criador. Quando o primeiro casal desobedeceu a Deus e trouxe o pecado a essa terra, na hora da sentença, Deus disse a eles: o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Era o prenúncio do Cordeiro. Enquanto Adão e Eva tentavam cobrir a sua nudez com folhas que no fim da tarde iriam secar, Deus fez algo que só ele poderia fazer. Matou um animal e os vestiu com peles. O sangue foi derramado para que a vergonha fosse coberta. Foi o primeiro sacrifício, a primeira sombra do que viria. Ao discorrermos a Bíblia e um tempo mais à frente, Deus faz uma aliança com Abraão de que ele seria pai de uma grande multidão. Mas depois de muito tempo, quando nasce seu filho Isaque, Deus pede que Abraão o sacrifique no altar, assim como eram sacrificados os cordeiros. Então, para quem não entendeu, eu vou dizer: Deus pediu a Abraão que matasse o seu filho. Hoje nós entendemos que isso era um teste, era uma provação que Deus estava fazendo com ele. Mas continuando a história, no alto do Monte Moriá, Isaque perguntou: onde está o cordeiro para o holocausto? E eu posso dizer que essa pergunta ela ecoou através dos tempos. Cada geração faz a mesma pergunta. Cada sacerdote no templo, cada judeu no deserto, cada coração aflito esperava a resposta: onde está o cordeiro para o holocausto? E Deus respondeu com um carneiro preso pelos chifres no mato, substituindo Isaque no altar no momento daquele sacrifício. Vamos mais para frente? No livro de Êxodo, que narra a retirada do povo da escravidão do Egito, Deus respondeu com sangue nos batentes das portas no Egito, protegendo os lares da morte. Ali, naquela última praga do Egito, foi realizada a primeira Páscoa entre os judeus. Eles teriam ali, em um ritual definido por Deus, de um jantar em família, e estarem todos preparados, pois deixariam a terra do Egito, deixariam de serem escravos. Deus iria ali assolar o Egito com a praga da morte dos primogênitos. E para que houvesse livramento do anjo da morte, a família que celebrasse a Páscoa deveria pegar o sangue do cordeiro que foi servido e passar nos umbrais das portas para que ninguém morresse naquela casa. Essa foi a primeira Páscoa, e a palavra Páscoa ela significa passagem. Através dos tempos, Deus tem respondido com um cordeiro sem mancha, oferecido todos os dias no templo,
em holocaustos de manhã e à tarde. Mas cada vez que isso acontecia, era uma resposta provisória. Cada sangue de cordeiro que era derramado trazia um perdão temporário. Até que no deserto, João Batista proclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João não apresenta com fanfarra, não grita que ali está o Rei dos Reis, embora ele seja. Ele o chama de Cordeiro. A imagem mais simples, mais simbólica, mais poderosa. Não a imagem de um conquistador, mas de um substituto. Não de um juiz, mas de alguém que tomaria o lugar do réu. E pela primeira vez, o cordeiro não vem das mãos humanas. Não é separado do rebanho, examinado pelo sacerdote ou escolhido pela família. O cordeiro é dele, de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. Perfeito, imaculado. O que antes era sombra, agora é realidade. O que antes era figura, agora é carne e osso. O que antes era ritual, agora é redenção viva. E o altar? O altar foi uma cruz. O templo foi um monte chamado Calvário. E o sacerdote? O próprio Cordeiro. O véu se rasgou, a dívida foi paga, o pecado foi tirado. E sabe o que é mais surpreendente? É que esse Cordeiro continua disponível hoje. Ele não foi apenas oferecido, ele continua oferecendo perdão. Ele continua estendendo as mãos furadas pelos cravos. Ele continua encontrando pecadores escondidos entre folhas de vergonha, dizendo: Tetelestai, está pago, está consumado. Essa é a promessa que foi feita a Adão e Eva. A que corre pelas páginas da Bíblia como uma linha de ouro. A que sussurra em cada história, brilha em cada profecia e explode em glória no anúncio de João, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Max Lucado, certa vez, escreveu que se houvesse apenas uma pessoa no mundo para ser salva, ainda assim Jesus teria ido à cruz. Que tipo de amor é esse? Que tipo de cordeiro é esse que se oferece por todos, mesmo por aqueles que zombam, cospem no seu rosto e crucificam? A resposta está no rosto de Jesus, na sua decisão de caminhar rumo à cruz, mesmo sabendo que o aguardava. A coroa de espinhos, os cravos, o abandono, mas também o seu nome, o seu rosto, a sua salvação. Sim, ele viu você. Ele viu cada culpa escondida, ele viu cada lágrima chorada no escuro, ele viu que ninguém mais vê, e ainda assim disse: é por ele que eu vou, é por ela que eu morro, é por amor que eu me entrego. O amor humano tem limites, ama enquanto é correspondido, ama até certo ponto, até certa dor, mas o amor de Deus, esse amor não conhece fronteiras. É amor que atravessa desertos, escala montes. É amor que suporta a cruz. É amor que sangra. Jesus sabia o que iria passar. Ele sabia da traição de um amigo, do julgamento injusto, dos açoites que rasgariam sua carne. Ele sabia do peso da cruz nas costas, do gosto do vinagre, do silêncio do céu ao clamar: Deus meu, por que me desamparastes? E ainda assim ele foi. Ele poderia ter desistido. Era só dar uma ordem e legiões de anjos viriam ao seu socorro. Uma palavra da sua boca e os soldados cairiam por terra. Mas ele se manteve. Por quê? Por quem? Por mim e por você. Sim, por mim e por você. Com as suas falhas, suas culpas, seus momentos em que achou que ninguém mais se importava. Ele viu tudo isso e ainda assim decidiu ir. É por ele que eu vou, é por ela que eu morro. Jesus vê o que ninguém mais vê. Ele não olha apenas para o que você mostra, ele vê o que você esconde. Ele vê as noites em claro, os erros que você preferiria esquecer, os medos que nunca disse em voz alta, e ainda assim, ele te ama. Max Lucado tem razão.
Se houvesse apenas um coração a ser salvo, ele teria ido. Porque esse é o tipo de amor que ele tem. Um amor pessoal, um amor que conhece nome, um amor que conhece história, um amor que tem cicatriz, um amor que toca leprosos, um amor que conversa com mulheres samaritanas, um amor que perdoa adúlteras e come com publicanos. E esse amor, ele não é genérico, não é para o mundo em geral, é para você especificamente. Quando Jesus foi à cruz, ele carregava mais do que uma cruz de madeira. Ele levava os seus pecados, a sua vergonha, seus fardos. Ele morreu a sua morte para que você pudesse viver a vida dele. Na cruz, ele não viu multidões desconhecidas. Ele viu rostos, o seu rosto. Você consegue pensar nisso? Os olhos do Salvador encontrando os seus no meio da multidão. Não um olhar de condenação, mas um olhar de ternura. Não um olhar de reprovação, mas um olhar de misericórdia. O tipo de olhar que diz assim, eu sei o que você fez e mesmo assim eu te amo. Esse amor muda tudo. Ele não apenas salva, ele transforma. Ele não apenas limpa, ele restaura. Ele não apenas tira o pecado, ele devolve a dignidade. E não importa quanto tempo você esteja distante ou quão longe você tenha ido, o Cordeiro continua esperando você. Ele ressuscitou e vive para sempre. E hoje, esse amor bate à porta do seu coração, não com exigências, mas com um convite. Não com condenação, mas com graça. O mesmo Cordeiro que subiu ao altar da cruz, agora estende a mão e diz, vem, já está pago, já está feito. Eu morri na cruz por amor a você. E agora? Agora você pode viver como alguém perdoado. Você pode acordar pela manhã sem a nuvem da culpa sobre a cabeça. Pode andar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por gratidão. Pode olhar para o espelho e ver, não um pecador condenado, mas um filho de Deus restaurado. Porque o Cordeiro de Deus tirou o seu pecado. Você ainda erra? Sim. Ainda tem falhas? Claro. Mas existe um Cordeiro. E o sacrifício dele é suficiente, permanente, completo. Você não precisa carregar o peso, porque ele já levou. O perdão de Deus. É tão simples de dizer e tão difícil de acreditar. Principalmente quando a culpa tem raízes profundas, quando a vergonha construiu paredes altas, quando o passado parece gritar mais alto do que a graça. Mas é aí que o Evangelho surpreende, porque em Cristo o perdão não é uma promessa vazia, é uma realidade selada com sangue. Sim, você ainda erra, ainda pensa o que não deveria, fala o que quer e depois se arrepende, sente o que preferia esconder, mas existe um Cordeiro. E ele não apenas morreu por você, ele vive por você, ele intercede por você, ele sustenta, ele lembra ao céu todos os dias que você está perdoado. Isso muda tudo. Não que você se torne perfeito da noite para o dia, não que a tentação desapareça, mas agora você vive debaixo de um novo céu, um céu onde não há mais condenação, onde a acusação foi calada na cruz, onde o passado não dita mais o seu valor. Agora, quando você tropeça, você não corre para se esconder, você corre para os braços do Pai. E Ele o recebe não com castigo, mas com compaixão, não com desprezo, mas com dignidade, porque o sangue do Cordeiro é suficiente. E você não precisa pagar pelo que já foi pago. Tem gente que vive como se ainda estivesse devendo algo para Deus. Carrega o peso da dívida, como se o sacrifício da cruz não tivesse resolvido tudo. É como se Jesus tivesse dito, eu comecei, agora termina você. Mas isso não é evangelho, isso é escravidão. O evangelho verdadeiro é liberdade. É acordar sabendo que o preço foi pago, que a conta foi quitada, que a sentença foi retirada. É respirar fundo
e deixar o coração dizer, mesmo em meio às lutas, eu sou perdoado. Essa verdade ela dá ousadia, não é arrogância, mas ousadia. Ousadia para amar sem medo, para servir sem reservas, para levantar após a queda, para olhar o futuro com esperança. Porque quem é perdoado vive leve, vive com os ombros livres do peso da culpa, vive com o coração cheio de gratidão, vive com os olhos voltados para o Cordeiro e não para o próprio erro. É aqui que muitos têm dificuldade de entender. Continuam carregando o que Jesus já levou. Voltam ao túmulo da culpa como se a ressurreição não tivesse acontecido. Mas a verdade é clara, ainda que difícil de aceitar. O Cordeiro tirou o pecado. Não apenas encobriu, não apenas adiou o julgamento, ele removeu, ele apagou. Ele levou consigo o peso que era para mim e para você. Então, por que continuar se culpando? Não é humildade continuar se acusando, é falta de fé disfarçada. É como se disséssemos, Jesus, teu sacrifício foi bom, mas não foi o suficiente. E isso fere o coração de um Salvador que já declarou, está consumado. A fé ousada é aquela que descansa no perdão, que crê no impossível da graça, que se levanta da lama e caminha como filho, não como servo envergonhado. Como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Você foi perdoado de verdade, totalmente, para sempre. Agora, viva como alguém que sabe disso e tome posse da graça do Senhor. Então, da próxima vez que o acusador sussurrar no seu ouvido dizendo, lembra do que você fez? Aponte para Jesus e diga como João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive o meu. O Evangelho é simples e profundo, como um rio tranquilo que tem da água viva. E tudo começa com um Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Espero que você entenda que esse é o verdadeiro sentido da Páscoa e receba essa palavra em nome de Jesus.